Ontem, a gente alertou que não funcionaria, velho. Então foi um erro de leitura e de planejamento de jogo. Lula, vamos para a coletiva? Vamos para coletiva, vamos para coletiva. A Eu já expressão assisti, de Rogério mas, diz tudo, né? rapaz, esse início de coletiva tá ótimo. Eu deixei nesse frame propositadamente, né? Propositalmente, para poder ilustrar aí, né? O que foi a eliminação do Bahia ontem. É isso aí. Essa expressão de Rogério Ceni é a expressão do torcedor menos atingido com a atuação do Bahia ontem, porque o torcedor mais atingido mesmo rasgou a camisa, né? Ficou doido. Isso aí é o torcedor mais tranquilo. Fui eu ontem. Se bem que ontem eu estava um pouco mais estressado do que o habitual. Mas enfim. Vamos lá, vamos escutar aqui o que disse o Rogério Ceni. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse. O áudio está um pouco baixo, galera. Infelizmente, né? É algo que a gente não tem como mexer, né? É o próprio vídeo da comunicação do clube, tá? Então, peço a compreensão de vocês. Talvez o áudio da pergunta, né? O áudio da resposta acho que está num bom tom, mas o áudio das perguntas está um pouco baixo, tá? A respeito, a princípio, da escolha pelo time de hoje, um pouquinho, né, optando pelo Arias na direita, pelo Cauli, mais uma vez centralizado, após o treinamento que foi feito ontem aqui, a escolha que foi feita a princípio pela postura do time também. Bom, sobre as trocas, o Arias seguidamente troca com Gilberto. Nós achamos que o Arias teria mais energia para principalmente conter o lado esquerdo de ataque do América, né? Construiu a 3 com o Ademir, com o Pulga Beto, Juba vindo jogar por dentro. Essa é a opção do Arias. Sobre a frente, Cauli foi nossos melhores 45 minutos contra o Fortaleza, porque o William José não reunia condições suficientes para jogar, acho até que mais do que 30 minutos. Ele, para a parte física, ele ficou alguns dias parado, com uma torção no tornozelo, ainda sente o incômodo. Nós trouxemos, porque achamos que ele era importante para os últimos 30 minutos do jogo, resolvemos fazer um pouco antes a alteração, mas para jogar mais tempo era muito pesada a parte física, ele ainda está desses dias parados e com um pouco de dor ainda no tornozelo, é mais difícil, senão provavelmente teríamos optado por iniciar com o William essa partida. No primeiro tempo não jogamos bem, não tivemos a mesma energia que o adversário. Acho que, logicamente, o time vem de jogos consecutivos, né? Um jogo bem cansativo esse último, mas nós não competimos da maneira como nós esperávamos. Já no começo do segundo tempo mudou bastante, com as duas alterações. Acho que o time com mais energia, mais presença de área, dominou mais o jogo, mas não conseguiu fazer seu gol. E tomou um gol num lance bobo, primeiro um azar numa dividida do Michel, que acaba levando vantagem, e depois nós batemos cabeça na hora com a bola, com a posse de bola. Infelizmente houve um vacilo, uma falta de comunicação, e acabamos sofrendo o primeiro gol que ditou o resto do ritmo do jogo. Dá uma pausa aí, Bruno. Eu já ia pausar porque eu quero falar, eu preciso falar. Duas coisas. Primeiro, me chama a atenção ele não ter cogitado em momento nenhum o Lúcio Rodrigues. Ele não citou o Lúcio na resposta. Ou era o William José ou era Cauli. Thiago não reuniu condições, né? Sentiu a coxa, então não era uma opção. Mas, porra, por que ele não cogitou o Lúcio, velho? Não tá na boa fase, ok, mas Lúcio faria menos do que Cauli fez naquela posição? Seria um cara que brigaria menos? Seria um cara que incomodaria menos a defesa dos caras, pelo menos correndo, né? Sendo um alvo de marcação, sendo um cara que dividiria ali algumas disputas, sendo um cara que brigaria? Ele faria menos do que Cauli fez, jogando mais adiantado, mais centralizado? Então, assim, para mim, é um erro do Rogério Ceni, né? Cada jogo tem uma história. Ele viu com essa desculpa, né? Com essa explicação, que para mim é uma desculpa de fizemos bons 45 minutos contra o Fortaleza. Fizemos mesmo. O Bahia fez no segundo tempo muito melhor, muito bom, né? Assim, de muito volume contra o Fortaleza. O Bahia merecia até ter virado aquele jogo, não só empatado. Mas, dentro daquele contexto, funcionou. Dentro daquela ideia de jogo, funcionou. Dentro daquele time do Fortaleza com a defesa que tinha, com a postura que teve dentro de campo, funcionou. Ontem, a gente alertou que não funcionaria, velho. Então foi um erro de leitura e de planejamento de jogo. Claro, né? Houve um erro de leitura da comissão técnica para o time inicial e houve um erro de leitura da comissão técnica para substituições, mas eu não quero falar de substituição agora porque a gente deve falar mais para frente. Lua Teles. Perfeito. E assim, geralmente ele justifica
as mudanças não com um argumento tão simplório como fizemos bons 45 minutos contra o Fortaleza. Ele geralmente justifica essas substituições, escalações, etc., ou dentro de uma estratégia. Ele explica essa estratégia. A minha intenção era reter mais a bola no meio de campo, era povoar mais aquele setor, era ter um controle maior do jogo, né? Ele não dá essa explicação. Ele não dá essa explicação. E eu até terminei ontem a live do pós-jogo falando. Eu espero que ele dê essa explicação, né? A única explicação lógica, por exemplo, que eu vejo era o Bahia controlar o jogo para poder depois, né, já num comportamento diferente e uma pressão psicológica diferente no adversário, se aproveitar de uma outra maneira no segundo tempo. Mas ele não deu essa explicação. Então, nem isso a gente tem. E ficar apenas com a justificativa dos 45 minutos, para mim, é muito vazio, muito pouco, né? Na verdade, é até contraditório em relação ao comportamento dele em outras coletivas. Diga, velho. Eu quero uma opinião sua. Você acha que coletiva de treinador deveria ter réplica, no caso, tréplica? Porque você fica. Porque assim, às vezes você pergunta A, o cara responde B. Aí, assim, eu queria. É porque tem jornalista. Sabe o que acontece? Que força uma tréplica. Eu vou me dizer como eu me comporto, e eu nunca fui impedido pelas pessoas dentro do Bahia de fazer. Eu fico com o microfone na mão, e às vezes, quando eu passo o microfone, eu repito a pergunta. Ou então eu falo assim, pô, eu faço uma pergunta que tem ali, às vezes, duas respostas a serem dadas, né, ou duas perguntas em uma, eu cobro, né? E já aconteceu, inclusive, numa coletiva, de eu dizer para o Rogério, uma vez, se a pergunta de não sei quem, você não respondeu essa parte. Você poderia começar respondendo, que eu gostei da pergunta. Já comecei falando a uma coletiva assim. Então, acho que sim, que faz parte do trabalho do jornalista que está lá, cobrar que as respostas sejam dadas. No caso específico, assim, ele não foi feita nenhuma pergunta em relação à estratégia de jogo. Não foi, né? Então, ele se acomodou ali. A pergunta de Marinho, inclusive, era num outro... Tinha um outro tema, mas como eu até já coloquei, normalmente, para a grande maioria dos técnicos, a primeira pergunta, seja ela qual for, em seguida, ou durante a resposta, o treinador dá um resumão do comportamento do time e o comportamento dele ao longo da partida. Quase toda coletiva é assim. Quase toda coletiva é assim. E aí, para mim, Rogério falha tanto na leitura da partida, tá? Acho, inclusive, a leitura dele do segundo tempo é uma leitura equivocada. O Bahia apresentou mais volume, apresentou mais coragem, mas não apresentou controle, né? Quem dentro da estratégia realizou um segundo tempo de mais sucesso, né? Ou de mais oportunidades, ou de mais possibilidades de sair com o resultado que precisava, e sair até com mais, foi o América de Cali, que teve bons momentos de contra-ataque, né? Aproveitando a pouca qualidade e eficiência do Bahia no momento de atacar, né? Assim, faltou ao Bahia muita variação de jogo, eu achei também. Variou muito pouco as maneiras de atacar. Que chute de fora da área o Bahia deu na partida, né? Que jogada de linha de fundo o Bahia chegou com um peso maior na área, né? Quase não aconteceu. Tinha um peso melhor do que do primeiro tempo, por conta da entrada de William José, tinha. Mas, assim, as inúmeras bolas que Iago e Jean Lucas chegaram pelo lado esquerdo, à linha de fundo, quantos jogadores tinha na área? Né? Assim, esses comportamentos, essa falta de variedade também que fizeram do Bahia, por exemplo, né, ter tido um pouco mais de coragem, um pouco mais de volume,
mas não ter tido um controle ou não ter tido o merecimento, por exemplo, para chegar a um empate na partida. Nenhum merecimento de chegar a um empate na partida o Bahia demostrou. Profesor, bienvenido a Cali. Un placer tenerlo aquí. Usted es uno de los grandes arqueros que tenemos a nivel del mundo. Bueno, para hablar un poquito del gol de América, es difícil para un arquero tener el técnico que ha sido tan buen portero a nivel del fútbol como usted. Y quiero preguntarle por esa molestia que se le notó en el gol del equipo sobre Marcos Felipe, su portero. ¿Cómo lo analiza? Pergunta muito boa, diga-se de passagem, viu? Muito boa. Para quem Todas não entendeu, as estrangeiras foram muito boas. Para quem não entendeu, ele perguntou assim, qual é o peso, né, para o goleiro da sua equipe ter talvez um dos melhores goleiros da história do futebol mundial o comandando, né, sendo o seu comandante. Como é para você ser um dos melhores goleiros da história do mundo e ter o Marcos Felipe no seu gol? Como é que você enxerga, analisa, né? Basicamente foi isso que ele perguntou e aí vamos ouvir a resposta do Rogério Ceni, né, Lu? Pergunta capciosa, viu? Tipo assim, basicamente foi: como é que você se sente sendo um dos maiores da história e tendo uma ameba no seu gol? Basicamente, a tradução literal foi essa. Eu penso que a jogada como um todo foi uma infelicidade na dividida do Michel, que acho que estava mais para ele, a bola até naquele momento da primeira dividida. E depois nós tínhamos a bola em controle, eu acho que o estádio também com bastante barulho, não houve uma comunicação entre o Santi e o Marcos, foi o Santi que recuou aquela bola para o Marcos. E eu acho que a falha foi muito mais de comunicação, de entender o que estava acontecendo naquele jogo. Mas independente disso, não é por ter sido goleiro ou não, essa é uma leitura, independente da posição que joguei, eu acho que é uma leitura, a gente deveria ter tido melhor dentro do campo. Erramos e pagamos o preço, tendo que correr todo o tempo atrás, com cera, com tempo de gasto pelo adversário, com um juiz, um árbitro conivente, com todo o tempo que o América gastou caindo em campo e nas substituições. Mas, no geral, no todo, no dia de hoje, nós somos muito superiores na Bahia, não conseguimos fazer gols. Hoje, eles foram melhores que a gente no primeiro tempo e conseguiram fazer seus gols que deu a classificação. Professor Rogério Ceni. Ele dá uma passadinha de pano aí, né, Rogério Ceni? Ele dá o estádio muito barulho e tal. Por outro lado, eu também entendo, porque eu acho que roupa suja se lava em casa, tá? Eu gosto mais assim. Ele pode estar puto que for, mas eu acho que na coletiva não é lugar dele chegar e falar: meu goleiro falhou, meu goleiro é ruim, ou eu não confio. Aí seria realmente ele perder completamente o goleiro, o jogador e o grupo, né? Porque você termina expondo seus jogadores. Então, ele dá uma passada de pano, clara e evidente, mas acho que é uma passada de pano compreensível diante de um cenário onde ele é o gestor de um grupo, né? E aí, se tiver que... E aí, assim, eu compreendo a passada de pano se internamente houver cobrança, né? Não dá para você passar pano na coletiva e internamente não cobrar, porque aí também você está sendo condescendente, né? Você está sendo conivente com o problema. Mas se você passa esse pano na coletiva e você chega internamente e critica e cobra e faz, né, enfim, as pontuações que precisam ser feitas, eu acho que você termina agindo da maneira correta, Lula. Sim, exato. Você não pode, numa coletiva, analisar individualmente mal um lance individual pelo preço de queimar o jogador, né? Se queimar dentro do grupo. O jogador é um jogador que está no Bahia há 2 anos e meio, né? É um jogador que exerce uma liderança dentro do grupo importante, que foi o titular do Bahia na maior parte do tempo nesse período. Então, você não pode, simplesmente é algo muito implícito dentro das regras, né, do futebol, das coletivas, de treinador, etc. Diga. Não, e vou além. Eu acho que a resposta mais dura e firme que o Rogério pode dar é colocando o Ronaldo domingo como titular. Aí a resposta derradeira. Ele passou o pano na coletiva, né? No sentido de não expor o jogador, mas internamente é mesmo, ó, você botar você no banco aqui, deu para você por enquanto. Ronaldo, você vai ser o titular. A resposta mais dura possível para a situação do Marcos Felipe é tirá-lo do time titular. Simples assim.
A exceção só pode ser feita, esse tipo de coisa, quando o comportamento é um comportamento alheio por exemplo, ao que é treinado, quando é uma coisa que é feita, sabe, não era isso que a gente trabalhou. Não foi isso que a gente trabalhou e ele executou errado, né? Então isso pode ser comentado, por exemplo, né? Como, por exemplo, aquela falha contra o São Paulo, ele chega a falar, né? Nós não precisávamos fazer uma saída de transição no momento que a gente não estava posicionado para a transição. Ele faz o comentário naquela falha do Marcos Felipe contra o São Paulo, que já realmente assim, o goleiro só sai, se você só deve sair rapidamente se você está posicionado para fazer uma transição. Se você não está, você não tem que fazer, né? E aí cabe a ele nesse momento fez esse comentário. Mas na partida de ontem foi um lance em que Marcos Felipe, num primeiro momento, fez o que dava para fazer, dada a jogada errada e a falta de comunicação adequada de Mingo com ele. E a falha grotesca está num apagão, né, que não está relacionado a treino, não está relacionado a uma parte estratégica do jogo, que é ele simplesmente não dá prosseguimento ao básico que deveria ter sido feito, que é de olho se reposicionar. Eu até parei para ver o lance em câmera lenta, velho. Assim, ele tá observando a bola, ele acha que a bola vai ficar com o jogador do Bahia. E aí, de repente, ele vê que não vai ficar, ele começa a correr um pouco mais, aí não dá tempo nem de correr, nem de ir para a bola. Mas se ele tivesse se recuperado, muito provavelmente ele tinha pegado a bola, porque não foi um chute forte, né? Foi um chute numa altura muito tranquila, não foi um chute alto, né? Nem rasteiro, as coisas que poderiam dificultar um pouco o lance. Um chute de meia altura. Assim, foi muito... O apagão foi o grande problema, e aí não cabe ao treinador fazer essa crítica na coletiva. Só uma resposta rápida aqui, a Caio Lira, que pergunta sobre Juba. Não temos informações sobre nada no sentido médico, viu, Caio? Me parece que foi uma questão realmente de cansaço, né, e uma preservação da parte física do Juba. Inclusive, a repórter da ESPN... Na verdade, a gente tem informação no sentido médico de que não houve nenhum problema médico. Isso. Tem informação de que não teve nada no sentido de lesão. Isso eu quis dizer. Isso. Perfeito. Pelo menos foi o que a repórter apurou junto ao médico do Bahia, né? O doutor Daniel. Exato. Lá no campo. Enfim. Quer completar algo? Eu posso tocar o barco aqui? Não, toca o barco. Vamos nessa. Afectuoso saludo, Diego Narváez de Actividad Deportes Tula. Profesor, el equipo juega bien, genera muchas opciones, generó muchas opciones en Brasil y hoy en Cali también se generan opciones, pero es curioso que un equipo brasilero no tenga definición. ¿Qué nos puede decir al respecto? Concordo com você. Rapaz, meu amigo, Rogério Ceni foi bombardeado pelos... Eu não assisti a coletiva, eu tô assistindo pela primeira vez. Meu irmão, o cara falou, rapaz, o que adianta você ter criatividade, ter posse, mas não ser efetivo, não ter capacidade de definir? E aí, Rogério Ceni... Diga. Que zorra de time brasileiro é você? Exato. Que tipo de time brasileiro é você que roda, tem posse e cria, mas não define? Olha a cara dele e a reação quando o cara fala que o time dele não define. O que nos pode dizer ao respeito? Ele faz... tipo, tá ligado? Me bombardearam, né? Ele faz uma carinha de que não tava esperando essa pergunta. Concordo com você, acho que a gente já debate isso há algum tempo. Eu acho que até hoje nós não geramos tantas situações de gol, geramos mais situações no primeiro jogo, no 0-0. Hoje menos situações de gol conseguimos gerar, mas é uma deficiência que nós temos, não conseguimos definir os jogos. Conseguimos colocar atacantes na cara do gol, ter as finalizações cara a cara, mas infelizmente a gente não vem convertendo em gols as chances que a gente cria. É uma coisa que nós podemos fazer, é trabalhar, repetir e tentar melhorar cada dia. Mas concordo contigo, infelizmente, hoje nem tanto, mas é algo que constantemente acontece conosco. Professor, duas perguntas em uma. A primeira é a seguinte, como explicar no momento onde o Bahia precisava acertar o gol, chegar, chutar para conseguir uma classificação e faz algo semelhante ao jogo do Flamengo ano passado no Maracanã, onde o Bahia hoje não deu um chute no gol,
o goleiro Souto ele não teve trabalho com nenhuma finalização do Bahia. Como explicar isso em um momento de eliminatória de mata-mata, e a outra, como não ter um impacto futuramente, esse resultado, essa eliminação. Teve a eliminação da Libertadores, a gente falava disso para seguir forte no Campeonato Brasileiro. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessas duas situações. Bom, sobre finalizar, realmente nós chutamos algumas bolas para fora, cruzamentos que nós tivemos chance, o Kaique saindo uma na cara do gol, tocando por cima. É pesado realmente você não fazer o goleiro adversário trabalhar, independente de precisar do resultado ou não. Se tivesse 0-0, também nós deveríamos ter feito mais finalizações dentro do gol. Eu acho que hoje o time não... Primeiro, a marcação do América é uma marcação boa, apesar que nós criamos alguns espaços de jogada de linha de fundo, bola para trás, a defesa cortou muito dessas bolas. Nós não tivemos o peso necessário para concluir melhor a gol. Sobre o impacto, eu dei uma entrevista há tempos atrás, eu disse que infelizmente insucessos poderiam vir e logicamente que quando acontece, eu fico realmente bastante, para mim é triste, nunca gostei de perder a minha vida, infelizmente, logicamente, que no mundo do futebol você mais perde do que vence competições, mas eu acho que a gente sai muito cedo dessa competição. Agora nós temos outros jogos pela frente, temos que recuperar os jogadores, temos que tentar já ter foco no domingo contra o Juventude, depois Copa do Brasil, e temos que seguir. Infelizmente, é triste, eu ao menos fico com um sentimento muito ruim, mas não fizemos um bom primeiro tempo, reagimos no segundo, não foi o suficiente para conseguir a classificação. Tá aí, Luiz Teles. Coletiva do Rogério Ceni. Quer dar sua arremate em relação a essa coletiva final aí? As perguntas ali do Mário Júnior finais? Eu acho que dentro das perguntas que foram feitas, ele, exceto na primeira pergunta, na qual ele faz a leitura do jogo, com a qual não concordo, né? E na qual também ele não explica a estratégia por trás de João Cauli, ele dá um argumento que é muito raso, né? E na verdade falho, na minha opinião, dizer, fizemos bons 45 minutos com Fortaleza. Mas fora isso, ele demonstrou tanto uma leitura correta para o restante da partida, quanto uma leitura correta para o contexto geral do Bahia na temporada, né, do atual elenco, etc. E o que fica para mim, na verdade, é uma expectativa de uma atitude em relação ao gol para o jogo de domingo. Tá? Uma atitude que hoje pede, né? Não só por seguidamente haver uma responsabilidade de Marcos Felipe em lances capitais para os jogos, mas sobretudo, tá? Sobretudo mesmo, de não haver clima num jogo em casa, pós uma eliminação e vindo desse contexto de consecutivamente haver reclamação e problemas, né? Nem que fosse injusto, tá? Nem que fosse injusto, mas é justo. Mas nem que fosse justo. Esse tipo de peso, ele precisa tirar da equipe num jogo como o de domingo. Então, para tirar esse tipo de peso no jogo de domingo é fazer a troca, né, do Marcos Felipe, provavelmente pelo Ronaldo. Eu acredito que isso vai acontecer, velho. É muito difícil que ele não faça essa leitura. É muito difícil. Isso até para preservar o próprio Marcos Felipe também. Que assim, Marcos Felipe é muito provável que, por exemplo, na tela de anúncio dos jogadores titulares, ele já receba uma vaia ali. É muito provável, idem, que a cada lance em que ele não seja 100% seguro, ele receba vaias. O clima hoje, a gente é torcedor do Bahia há muitos anos, né? Eu há mais alguns anos do que você. A gente sabe como o torcedor do Bahia se comporta, né? Sabe? Se Emerson, que era Emerson, já ídolo, recebeu vaias em momentos similares, né? Essas vaias pré-jogo, ou antes mesmo de ter uma falha
muito ruim numa partida, imagine um goleiro que não é ídolo, que é um goleiro que tem apenas ali uma relação de respeito com a torcida. Então, assim, a leitura do momento, pelo menos para mim, é muito clara, que ele não pode, e fica nessa expectativa de que Rogério Ceni consiga fazer essa leitura. E ele não podia também entregar essa leitura numa coletiva, dado também as coisas que a gente já falou aqui, sobre queimar o jogador, né, pular etapas, né? Mas, em suma, é isso.